Você já entrou em um confessionário com o coração apertado, sentindo que havia algo que você não conseguia dizer? Algo que queimava por dentro, mas a vergonha era tão grande que você preferiu calar, esperando que Deus entendesse sem que você precisasse colocar em palavras? Esse silêncio doloroso, essa guerra entre a necessidade de libertação e o medo de ser visto como realmente é, não é novidade. Santa Teresa d'Ávila conhecia essa batalha. Ela viveu séculos atrás, mas parece que olhou para dentro da sua alma hoje. Porque o que ela descobriu sobre a confissão não foi apenas teoria de livros. Foi sabedoria extraída da própria experiência de quem também teve medo, também teve vergonha, mas decidiu que a verdade valia mais que o conforto da mentira. E se eu te disser que aquilo que você esconde na confissão pode ser exatamente o que está impedindo você de viver em paz? Não por punição divina, mas porque a cura só acontece onde a luz entra. E você sabe disso. Você sente isso. Cada vez que sai do confessionário sem ter falado tudo, há uma sensação estranha, como se tivesse deixado a ferida pela metade, coberta, mas não tratada. Santa Teresa ensinava que Deus não se une a uma alma que escolhe viver na sombra da meia-verdade, não porque ele não queira, mas porque a própria alma se fecha, se protege, constrói muros invisíveis que impedem a graça de entrar completamente. E hoje você vai entender quais são essas 4 coisas que jamais devem ficar escondidas no confessionário. Não para te assustar, mas para te libertar. Antes de tudo, é preciso que você entenda uma coisa fundamental. A confissão não foi criada para te expor, para te diminuir, para fazer você sentir vergonha diante de um ser humano que também peca. Jesus não instituiu esse sacramento para humilhar ninguém. Ele o criou para restaurar, para devolver a vida da graça àquele que se perdeu. Santa Teresa insistia nisso com uma clareza impressionante. Deus não quer discursos bonitos, não quer performances espirituais. Ele quer você de verdade. Você pode entrar trêmulo, pode gaguejar, pode chorar até não conseguir falar direito. Nada disso importa. O que importa é que você pare de fingir, porque a confissão só começa de verdade quando a encenação termina. Pensa por um instante. Quantas vezes você já ensaiou mentalmente o que ia dizer ao padre? Quantas vezes escolheu palavras mais suaves, mais aceitáveis, para não parecer tão ruim assim? Isso é humano. Ninguém te julga por isso. Mas Santa Teresa diria que aí está o problema. Porque enquanto você está preocupado em como vai soar, Deus está esperando pelo que realmente é. E essa diferença entre o que você mostra e o que você vive é o que aprisiona sua alma. Não há união verdadeira com Deus onde há teatro. Não há cura onde há máscaras. E o confessionário, querendo ou não, é o único lugar onde você pode tirar todas elas sem medo de ser rejeitado. Porque ali, do outro lado da grade, não está apenas um padre. Está Jesus. E ele já sabe de tudo. Ele só está esperando que você também saiba que sabe. E que mesmo sabendo, você decida confiar nele assim mesmo. Agora vem a primeira coisa que você nunca, mas nunca mesmo, deve esconder na confissão. E talvez seja a mais óbvia, mas também a mais ignorada. Todo pecado mortal consciente precisa ser confessado, em espécie e número. Isso significa dizer qual foi o pecado e, na medida do possível, quantas vezes aconteceu. Não porque Deus precisa de um relatório detalhado. Ele não é um contador celestial anotando seus erros, mas porque a alma precisa nomear a ferida para ser curada. Santa Teresa dizia que esconder conscientemente um pecado grave é como construir uma casa linda por fora, mas sobre areia movediça. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. E não por fraqueza humana, mas por decisão deliberada de viver na mentira. Você entende a gravidade disso? Não é sobre esquecer algo sem querer. Não é sobre confusão ou dúvida sincera. É sobre saber que algo é grave, saber que deveria ser dito, e escolher conscientemente esconder. Isso bloqueia a graça. Não porque Deus retira o amor, mas porque você mesmo fecha a porta. É como ir ao médico com uma dor terrível no peito.
mas esconder isso dele e só falar da dor de cabeça. O médico vai tratar o que você mostrar, mas a causa real do sofrimento continua lá, escondida, crescendo. E o pior é que muita gente faz isso achando que está protegendo a própria imagem. Mas diante de quem? De um padre que também é pecador? De Deus que já viu tudo? A única pessoa que você está enganando é você mesmo. Santa Teresa foi incrivelmente direta sobre isso. Ela não tinha paciência para meias verdades espirituais. Dizia que uma alma que esconde pecado mortal na confissão está brincando com fogo. Não porque Deus vai puni-la com raiva, mas porque ela mesma está escolhendo ficar fora da graça. E sem a graça, qualquer tentativa de crescimento espiritual é ilusão. Você pode rezar, pode jejuar, pode fazer 1000 obras de caridade. Mas se há um pecado grave escondido deliberadamente, tudo isso se torna vazio, como uma planta tentando crescer sem raiz. Ela pode até parecer bonita por um tempo, mas não tem sustento verdadeiro. E quando vier a tempestade, e ela sempre vem, não aguenta. E aqui está o ponto que muita gente não entende. Confessar o pecado mortal não é apenas uma exigência da igreja. É uma necessidade da própria alma, porque enquanto aquilo estiver guardado, escondido, você vai carregar um peso invisível que ninguém mais vê, mas que te sufoca por dentro. Já reparou como a culpa não dita corrói mais do que a culpa exposta? Como ela te persegue nos momentos de silêncio, te acusa quando você tenta rezar, te faz sentir impostor quando você se aproxima da Eucaristia? Isso não é Deus te condenando. É a sua própria consciência gritando por liberdade, por verdade, por cura. E a única maneira de curar é abrir a ferida diante de quem pode tratá-la. No confessionário, esse alguém é Jesus, através do Padre. E ele não está ali para te destruir. Ele está ali para te reconstruir. Mas ele não pode reconstruir o que você insiste em esconder. A segunda coisa que jamais deve ser omitida na confissão são as circunstâncias que mudam a gravidade do pecado. E aqui a coisa fica mais sutil, mais delicada. Porque não se trata de dar detalhes desnecessários ou de fazer drama, mas de não suavizar aquilo que realmente importa. Santa Teresa ensinava que meias verdades também são mentiras espirituais. E ela estava certa, porque há circunstâncias que alteram completamente a natureza de um ato. Por exemplo, roubar é pecado. Mas roubar de alguém rico é diferente de roubar o único dinheiro que uma pessoa pobre tinha para comer. Mentir é errado. Mas mentir para evitar uma fofoca é diferente de mentir para destruir a reputação de alguém inocente. Você entende a diferença? Muita gente confessa o pecado, mas deixa de fora o contexto que o torna muito mais grave. E faz isso sem nem perceber. Porque a vergonha é tanta que a tendência natural é minimizar, suavizar, tornar as coisas menos feias do que realmente foram. Mas isso não ajuda. Pelo contrário, impede que o padre, movido pelo Espírito Santo, dê a orientação certa, a penitência adequada, a palavra que você realmente precisa ouvir. A confissão não é sobre fazer você parecer melhor, é sobre fazer você ficar melhor. E para isso, a verdade precisa entrar inteira, não pela metade. Santa Teresa dizia que a luz precisa entrar completa, sem filtros, sem sombras escolhidas, porque onde há sombra escondida, a cura não chega. Pense em quantas vezes você já confessou um pecado, mas omitiu que ele foi cometido contra alguém vulnerável, ou que foi premeditado, ou que envolveu traição de confiança. Essas circunstâncias não são detalhes, são parte essencial do pecado. E escondê-las é, de certa forma, tentar controlar a misericórdia de Deus, como se você pudesse dosar quanto de verdade ele pode suportar. Mas Deus não é frágil. Ele não se choca com a profundidade da sua miséria. Ele já desceu ao inferno e voltou vitorioso. Não há nada em você que o assuste. O que ele não suporta é a mentira. Não por orgulho ferido, mas porque a mentira impede a cura. É como tentar limpar uma ferida, mas deixando a ponta da faca ainda dentro. Dói, sangra, mas não cicatriza. Santa Teresa viveu numa época em que as pessoas tinham medo até de respirar errado diante de Deus. Mas ela não ensinava terror, ensinava a verdade.
e dizia que Deus prefere uma alma completamente arruinada, mas sincera, a uma alma aparentemente correta, mas falsa. Porque a primeira pode ser curada. A segunda escolheu permanecer doente sem saber. E essa é a tragédia silenciosa de tantas confissões. Pessoas que saem achando que estão perdoadas, mas carregando ainda o peso daquilo que não foi dito. Não por esquecimento, mas por escolha. E essa escolha, por menor que pareça, se transforma em barreira entre a alma e Deus. Não uma barreira que Deus colocou, mas uma que você mesmo ergue, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. A terceira coisa que você nunca deve esconder é a repetição do pecado. E aqui mora um dos maiores obstáculos ao verdadeiro crescimento espiritual. Porque muita gente confessa o pecado, mas esconde a frequência. Diz às vezes, quando na verdade é sempre. Diz raramente, quando é quase todo dia. E faz isso não por maldade, mas por vergonha profunda. Porque admitir que você cai repetidamente no mesmo erro é admitir fraqueza. É admitir que você não está conseguindo vencer sozinho. E ninguém gosta de se sentir assim. Mas Santa Teresa via nesse esconder da repetição um grande perigo. Não porque Deus se cansa de perdoar. Ele nunca se cansa. Mas porque a alma que esconde a frequência não se deixa acompanhar e curar profundamente. Entenda uma coisa. O padre não é apenas alguém que absolve pecados. Ele é um médico da alma. E como qualquer médico, ele precisa saber a real condição do paciente para poder ajudar. Se você esconde que aquele pecado não foi um deslize isolado, mas um padrão, um vício, uma luta constante, o padre não consegue te orientar direito. Ele não vai te dar as ferramentas certas, a penitência adequada, as palavras de força que você precisa para vencer essa batalha. E você sai do confessionário com a absolvição, sim, mas sem a ajuda prática para romper o ciclo. É como tomar remédio para a dor de cabeça, mas não tratar a causa da enxaqueca. A dor volta, sempre volta. Santa Teresa entendia isso melhor que ninguém. Ela mesma lutou durante anos com certas fraquezas. E o que a ajudou não foi esconder, mas expor. Não para ser julgada, mas para ser acompanhada. Ela dizia que a vergonha oferecida a Deus cura, mas a vergonha que cala aprisiona. Porque quando você esconde a repetição, você está no fundo tentando resolver sozinho. E isso é orgulho disfarçado de humildade. Você acha que está sendo humilde ao não querer incomodar, ao não querer parecer fraco demais, ao não querer decepcionar. Mas na verdade está dizendo para Deus, mesmo sem perceber, que você vai dar conta disso sem precisar de ajuda profunda. E aí, Ele respeita o seu desejo. E você continua caindo, levantando, confessando superficialmente e caindo de novo. Quantas vezes você já saiu do confessionário pensando está bem, agora vai ser diferente, só para cair novamente alguns dias ou horas depois? E aí vem a frustração, o desânimo, a sensação de que você nunca vai mudar. Mas o problema não é a misericórdia de Deus que acabou. O problema é que você não permitiu que a raiz do problema fosse tocada, porque você escondeu a profundidade da luta. E sem essa abertura total, a graça age, mas não na intensidade que poderia. Santa Teresa era radical nisso. Dizia que Deus não pode curar o que você insiste em maquiar, e que muitas almas vivem anos e anos na mediocridade espiritual simplesmente porque não tiveram coragem de dizer tudo, confessar tudo, expor tudo. E aí ficam presas num ciclo de confissões rasas, absolvições válidas, mas transformações incompletas. Agora chegamos à quarta e última coisa. E essa é a mais grave, a mais séria. A que Santa Teresa tratava com sobriedade, nunca com terror, mas sempre com verdade dura. Omitir deliberadamente um pecado mortal na confissão não é só um erro, é um sacrilégio. Parece pesado, e é. Mas não é sobre assustar você, é sobre proteger você. Porque quando você esconde conscientemente um pecado grave, a confissão não só não funciona como deveria, ela se torna inválida. E pior, se torna um novo pecado mortal. Não por esquecimento, não por confusão sincera,
mas por decisão consciente de enganar o sacramento. E isso, segundo a doutrina da Igreja que Santa Teresa defendia com a vida, é brincar com o sagrado. Muita gente não sabe disso. Ou sabe, mas prefere não pensar, porque parece radical demais, severo demais. Mas a verdade é que os sacramentos não são jogos, não são rituais vazios. São encontros reais com Deus, e encontros reais exigem presença real. Não dá para estar meio presente. Não dá para entregar meia alma. Ou você se entrega, ou não se entrega. E quando você omite deliberadamente um pecado mortal, você está dizendo com seus atos que quer a absolvição sem a conversão, quer a paz sem a verdade, quer Deus sem abandonar aquilo que te separa dele. E isso não funciona. Não porque Deus é inflexível, mas porque você mesmo está se fechando. Santa Teresa nunca falava disso para aterrorizar as almas. Ela não era daquelas pregadoras que usam o medo como ferramenta de controle. Mas ela também não mentia. E a verdade é essa. Confessar com omissão deliberada de pecado grave invalida o sacramento e cria um novo pecado. É como tentar consertar uma parede rachada, cobrindo a rachadura com tinta. Por fora fica bonito, mas por dentro a estrutura continua comprometida. E quando vier o tremor, tudo desmorona. Ela dizia que Deus é misericórdia infinita, sim. Mas misericórdia infinita não compactua com mentira deliberada. Ela acolhe o pecador arrependido, não o pecador que quer enganá-la. E aqui está a pergunta que precisa doer em você agora. Você já fez isso? Já entrou no confessionário sabendo que havia algo grave que você não ia dizer? Já absolveu a si mesmo antes de Deus ter a chance de te absolver de verdade? Se a resposta é sim, respira fundo. Não entrou em pânico. Porque se você está ouvindo isso agora, é porque Deus está te chamando de volta. Não para te condenar, mas para te curar de verdade. Se houve confissão onde você omitiu conscientemente pecado mortal, aquela confissão foi inválida. E todos os pecados voltaram. Mas isso tem solução. A solução é voltar, confessar tudo, inclusive a omissão anterior. E começar de novo. Não com vergonha que paralisa, mas com humildade que liberta. A diferença entre cair e se perder está nisso. Quem cai, levanta. Quem se esconde, afunda. E Santa Teresa não quer que você afunde. Ela quer que você levante. Mas não dá para levantar sem antes admitir que você está no chão. Muita gente vive anos inteiros com confissões inválidas acumuladas, achando que está em estado de graça, mas na verdade está se enganando. E isso não é culpa do padre, que fez sua parte. É sua, porque você escolheu esconder. E agora, diante dessa verdade dura, mas libertadora, você tem uma escolha: continuar escondendo ou finalmente se entregar de verdade. Santa Teresa diria: escolhe a verdade, porque só ela liberta. Mas é essencial dizer uma coisa aqui. E presta atenção, porque isso pode salvar você de anos de tormento espiritual desnecessário. Sentir medo não é pecado. Tremer ao confessar não é pecado. Chorar, gaguejar, ficar nervoso não é pecado. Santa Teresa combatia ferozmente o escrúpulo espiritual. Aquele tipo de consciência doente que transforma tudo em pecado, que vive atormentada achando que nunca faz nada certo. Isso não vem de Deus. Vem do inimigo. Porque Deus não arma armadilhas. Ele salva. Se você esqueceu algo sem intenção, a confissão não fica inválida. Se você estava confuso sobre a gravidade de algo e, sinceramente, não sabia que devia confessar daquele jeito, Deus leva em conta sua intenção, não sua performance. A diferença está no coração. Deus olha para o coração. Ele sabe quando você está tentando de verdade ser sincero e sabe quando você está conscientemente escondendo. Não é sobre acertar todas as palavras certas. Não é sobre ter a confissão perfeita, organizada, eloquente. É sobre verdade. Santa Teresa dizia que Deus prefere um coração quebrado e sincero a um discurso bem ensaiado e falso.
Então, se você saiu daquela confissão passada com paz genuína, mesmo sem lembrar de tudo, relaxa. Deus viu seu coração. Mas se você saiu com aquele peso estranho, aquela sensação de que algo ficou por dizer, e você sabia disso, aí sim, precisa voltar. Muita gente vive atormentada por confissões do passado, achando que fez tudo errado, que Deus está bravo, que precisa refazer tudo. Isso é escrúpulo, e escrúpulo mata a vida espiritual. Te deixa preso no passado, sempre duvidando, sempre achando que não é suficiente. Santa Teresa enfrentou isso em muitas almas que orientou, e dizia com firmeza: se você confessou com sinceridade, mesmo que imperfeita, Deus aceitou. Se você esqueceu sem querer, Deus não cobra. Mas se você escondeu sabendo, aí sim precisa corrigir. A chave está na intenção. E só você sabe qual foi a sua. Deus também sabe. E Ele não está esperando para te pegar em erro técnico. Ele está esperando para te abraçar quando você finalmente decidir parar de correr. Então por que Deus exige verdade total? Por que não pode ser mais fácil, mais simples, menos exposto? Porque só a verdade liberta. Não é frase de efeito. É realidade espiritual. A confissão não é um teatro moral onde você atua para impressionar. É uma cirurgia espiritual onde a ferida precisa ser aberta para ser limpa. E ninguém cura escondendo a infecção. Santa Teresa afirmava com todas as letras: Deus prefere uma alma cheia de miséria, mas verdadeira, a uma alma aparentemente correta, mas falsa, porque a primeira pode ser curada. A segunda escolheu continuar doente sem saber. E essa escolha, feita confissão após confissão, ano após ano, endurece o coração. A verdade dói. Ninguém tira isso de você. Dói expor o que você mais gostaria de esquecer. Dói admitir que você não é quem pensava ser. Dói ver a própria miséria sem filtros, sem desculpas, sem justificativas. Mas essa dor dura um instante. A mentira dói a vida inteira. Porque a mentira não cura, apenas disfarça. E com o tempo, você se acostuma com o disfarce, até esquecer quem realmente é por baixo dele. E aí vem a tragédia maior. Você vive uma vida inteira sem nunca ter se encontrado de verdade, sem nunca ter sido amado de verdade, porque o amor verdadeiro só pode alcançar o você verdadeiro. E se você só mostra máscaras, só máscaras serão amadas. Santa Teresa entendia isso porque viveu isso. Ela passou anos de sua vida numa espiritualidade morna, superficial, cheia de orações bonitas, mas sem profundidade real. Até que um dia algo quebrou nela. E ela decidiu que não queria mais fingir. Queria Deus de verdade. E para ter Deus de verdade, precisava ser verdadeira. E foi aí que tudo mudou. Porque quando você para de se proteger e simplesmente se entrega, algo acontece. A graça que antes batia na porta e não conseguia entrar, finalmente invade. E invade com força, com fogo, com amor tão intenso que você se pergunta como viveu tanto tempo sem isso. Mas a porta só abre quando a verdade entra. Você já experimentou isso? Aquela confissão em que você finalmente disse tudo, sem esconder nada, por mais doloroso que fosse? Se já, você sabe a paz que vem depois. Não é uma paz barulhenta, cheia de emoções intensas. É um silêncio interior profundo. Uma leveza que não vem de você. Como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros e você nem sabia que estava carregando. Santa Teresa descrevia isso como liberdade interior. Aquela condição indispensável para crescer na oração, no amor, na união com Deus. Porque onde não há verdade, não há união. Pode haver devoção, pode haver prática religiosa, pode haver até êxtases emocionais. Mas união verdadeira, aquela que transforma, só nasce da verdade. Se você nunca experimentou essa paz, não porque Deus não quis dar, mas porque você ainda não abriu espaço para ela, este é o momento. Não amanhã. Não quando você estiver mais preparado. Não quando a vergonha diminuir. Agora. Porque a vergonha nunca diminui sozinha. Ela só diminui quando é oferecida. E o confessionário
É o único lugar onde você pode oferecer sua vergonha a Deus e sair livre dela. Não ignore esse chamado. Não deixe para depois, porque cada dia que você adia é um dia a mais vivendo com metade da graça que poderia ter. E a vida é curta demais para viver pela metade. Este ensinamento todo não é para te afastar do confessionário. É para te convidar a voltar. Mas voltar de verdade. Não com medo de errar tecnicamente, mas com vontade de ser curado profundamente. Deus não está ali esperando que você acerte todas as palavras. Ele está esperando o seu coração. Santa Teresa nos ensina que a confissão bem feita não destrói a alma, reconstrói. Mesmo que você saia ainda sentindo fraqueza, ainda lutando, ainda imperfeito. A graça não espera a perfeição para agir. Ela age onde a verdade entra, e age com poder. Transforma o que estava morto, acende o que estava apagado, cura o que estava ferido, mas precisa de verdade. Sem ela, tudo fica pela metade. Então, o que você vai fazer com isso que ouviu hoje? Vai deixar essas palavras passarem como tantas outras que você já ouviu e esqueceu? Ou vai deixar que elas te incomodem o suficiente para te mover? Porque incomodo santo é presente de Deus. É o Espírito cutucando sua consciência, não para te condenar, mas para te acordar. Você tem uma escolha agora. Continuar como está, com confissões válidas, mas superficiais, com paz aparente, mas incompleta. Ou dar o passo que Santa Teresa deu, o passo da verdade total. Doloroso? Sim. Libertador? Mais do que você pode imaginar. Deus não pede que você seja perfeito antes de se confessar. Ele pede que você seja verdadeiro. Não pede eloquência, pede sinceridade. Não pede coragem heróica. Pede apenas que você pare de correr. E se você parar, se você se ajoelhar, se você abrir a boca trêmula e disser tudo, absolutamente tudo, sem esconder nada, algo vai mudar. Não talvez. Vai. Porque onde entra a verdade total, entra a graça total. E graça total não deixa nada como estava. Ela vira tudo do avesso. Destrói o velho. Constrói o novo. E você sai dali diferente. Não porque se tornou perfeito, mas porque finalmente se tornou livre. O confessionário deixa de ser lugar de medo e se torna lugar de ressurreição. Não no sentido figurado, no sentido real. Porque cada confissão sincera é uma pequena Páscoa. Você morre para o que era, ressuscita para o que Deus sempre quis que você fosse. E isso não é poesia espiritual bonita. É a realidade de quem realmente vive os sacramentos, não como obrigação, mas como encontro. Santa Teresa viveu isso até o fim, e deixou para nós não um caminho de terror, mas um caminho de verdade. Verdade que machuca, sim, mas que cura para sempre. Então, se você está carregando algo que nunca disse, se há um peso no peito que você tenta ignorar, mas ele não vai embora, se há uma confissão passada que você sabe que foi incompleta, não espere mais. Volta. Não com vergonha que paralisa, mas com humildade que liberta. Diz tudo. Mesmo que doa, mesmo que você chore, mesmo que pareça impossível. Porque do outro lado dessa dor está a paz que você sempre procurou. E ela tem nome, tem rosto. E está esperando você parar de correr e finalmente se deixar encontrar. Deus não pede perfeição na confissão. Ele pede verdade. E quando você oferece verdade, ele oferece tudo.